Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, grande noite para você, Chico Lang. Boa noite, Celso Cardoso, ainda com engasgado na garganta. Grito de gol entalado na garganta. Aquele terceiro gol maravilhoso. O Corinthians não jogou ontem. Não, boa noite. Do River Plate, boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite, isso é uma coisa... Eu perdi algum jogo? O Corinthians joga hoje? Joga hoje, mas o gol engasgado na garganta é o gol do... Eu me sinto um argentino hoje, com aquele gol engasgado, anulado pelo VAR. Um negócio impressionante. Você já percebeu que o programa de hoje está em clima de decisão, né? Temos a classificação dramática do Palmeiras para a grande final da Libertadores e o clima na Vila Belmiro momentos antes do duelo contra o Boca Juniors. E temos também as notícias do São Paulo, do Corinthians. O Timão faz hoje a estreia em 2021. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta, já falando do jogaço de logo mais 7h15 da noite na Vila Belmiro. E eu quero saber de você que nos acompanha o seguinte: quem será o adversário do Palmeiras na final da Libertadores? Santos ou Boca Juniors? Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo na tela. E não se esqueça também dos vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundos. Anota aí o número do telefone. 11 o DDD se você estiver fora da Grande São Paulo. 994791633. 994791633. Bom, e aí? O que vocês acham? É isso que você quer saber? Depois de ontem? Santos ou Boca? Tá mais fácil hoje. Mais fácil hoje? Pô, ontem, que estava todo mundo na certeza que ia dar Palmeiras, e deu Palmeiras, mas quase não deu. Com tranquilidade. Hoje há um equilíbrio enorme. É uma pergunta dificílima, Celso. Dificílima. Tem uma tradição do Boca, time por time, eu acredito mais no Santos. Mas o resultado que o Boca trouxe de lá, a gente já dizia ontem aqui, o 0-0 favorece ao Boca para mim, porque nem o empate mata o Boca, né? Nem o empate mata o Boca, o empate 0-0 repete, vai para os pênaltis, e qualquer outro empate da Boca, e a vantagem que o Santos poderia ter de jogar em casa já não existe mais, né? Então aí você há um equilíbrio de força. O Santos é melhor, acho que tem um melhor time para competir do que o Boca, vive o melhor momento, mas eu vou além de, já que é palpite mesmo, eu vou ficar com o Santos aqui, numa torcida que o Marinho tem uma noite inspirada, Soteldo, Cuca, melhor técnico do Brasil, e que se faça justiça, porque garfaram o Santos, roubaram o Santos, dê o adjetivo que vocês quiserem dar à vontade, porque o que aconteceu no primeiro jogo foi um escândalo. Então, mais do que nunca, Santos. Bom, Garfa, eu vou discordar de você, eu acho que vai dar Boca. Eu acho que vai dar Boca porque o Boca é um time mais experiente, é um time mais acostumado a decisões de Libertadores, né? E quando chega a uma semifinal com essa vantagem de poder empatar em 1-1, um golzinho fora de casa, já classifica o Boca, ou 0-0 vai para o pênalti, eu acho que os argentinos dessa vez não vão deixar escapar. Não é à toa que o River, né, se chama Las Galinas, né, como se fala... Las Gachinas. Las Caxinas, como diria o Celso Cardoso, que pronuncia bem o espanhol. E ainda para chamar, para provocar o River, já olha a cara dele, já vê até de azul hoje no programa. Até de azul. Hoje ele tá. Ele faz a pergunta pra gente e a gente já sabe que ele é o Boca, né? Eu não sou Boca, eu não gosto de Boca, me gusta Carlito Tevez, é diferente. Por tudo aquilo que ele fez no Corinthians, por tudo aquilo que ele representou para o Corinthians em 2005. Né, que foi o maior jogador brasileiro. Você está colocando o Corinthians na semifinal da Libertadores. Não, estou colocando, porque o Carlito Tevez jogou no Corinthians. Corinthians e Fluminense daqui a pouco, brasileiro. Jogou também em outros times, mas jogou no Corinthians. E jogou muito bem, foi campeão brasileiro. Né? E comandando a massa. Você é um cara de pau. O Celso ele fez uma pergunta, agora, Santos e Boca, o senhor está falando do Tevez e do Corinthians. Eu estou falando do Tevez e do Corinthians porque o Tevez jogou muito bem no Corinthians e hoje ele é o principal jogador do Boca, que foi muito mal, aliás, no primeiro jogo lá. Ele teve algumas chances, algumas oportunidades. Mas o Tevez hoje está para o Romário em fim de carreira no Vasco. Você não pode dar moleza. O Romário ficava encostadinho na trave, sobrava uma bola e tocava para dentro do gol. O Tevez joga no meio campo, né? Não é homem de área, não é homem de combate lá na frente, mas é um segundo atacante perigoso que arma muito bem o time. Então eu acho que o Santos tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, o clima que foi feito
Lá na Argentina, contra o Santos, nós vamos falar disso aqui durante o programa, está muito pesado. Os argentinos vêm com a faca nos dentes, né? Vem com a faca nos dentes, por causa do negócio que jogaram pedra no ônibus, estão dizendo que foi uma árvore que quebrou o vidro do ônibus do Santos. Né? Os jogadores do Santos não, estão falando que é uma pedra, outros Os caras falaram tijolo. até da Covid, que era, na verdade, né, o Cuca passou maus momentos, graças a Deus se recuperou da Covid, não é? E os caras tentaram se utilizar que o Santos sabia que existiam 2 jogadores contaminados e entraram em campo. Isso tudo foi para mudar foco, repito, do escândalo que aconteceu na Bombonera semana passada. Foi um escândalo, foi um roubo, assalto à mão armada, por isso mais do que nunca Santos. Eu gostaria que ganhasse o Santos. Gostaria de ver uma final Palmeiras e você Santos acha que vai dar Boca? No Maracanã. Mas, infelizmente, o Boca está mais credenciado a passar para a final. Não sei se vai ser campeão, isso aí são os 500. Sim. Mas está mais credenciado para passar para a final que o Santos. E eles estão loucos para homenagear também Maradona, né? Falecido, que era muito identificado com isso com também Boca vai tocar Juniors. muito no coração do Tevez. Hoje. Sabe qual que é uma das vantagens de estar aqui no lugar da Michele, que está curtindo férias? Qual? É que eu posso passar na resposta da enquete. Mas você não precisava nem responder. Não vou falar nada. A sua cara responde, Celso. O seu olhar responde. Você pode dar uma fechada no Celso, eu não quero me meter. Fechado. Dá uma olhada. É a expressão do resultado. Dá uma olhada. Alguém tem dúvida em quem o Celso Cardoso está apostando? O nosso irmão Celso Cardoso quer que vença hoje. Olha lá a cara dele. Estou apostando num grande jogo de futebol. E se tem duelo decisivo, tem vinheta aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. O Lucas Mussetti está na Vila Belmiro e chega com as informações desse grande duelo entre Santos e Boca Juniors. Como está o clima por aí, hein, Mussetti? Grande noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Por aqui está tudo muito tranquilo agora. Tem policiamento, tem cavalaria, mas não tem quase torcedor porque os torcedores gastaram a energia para a saída do ônibus do Santos lá do CT Repelé, porque aqui tem um anel de isolamento para evitar aglomerações, é um protocolo da polícia diante da Covid-19. Então, os torcedores que costumam receber o Santos na Vila foram até o CT Repelé na saída do ônibus, fica aqui perto, coisa de 2 quilômetros, e vieram com o ônibus, escoltaram o ônibus até a Vila Belmiro e ficaram aqui antes do corte da polícia, né, antes da rua ser fechada, e o ônibus chegou de forma tranquila, mas a festa foi bonita e agora está tudo tranquilo, clima de otimismo por aqui mesmo, com esse 0-0 que o Cuca chamou de perigoso, que dá mais vantagem para o Boca por causa do gol fora. A torcida está otimista e se depender do retrospecto, o Santos também pode ficar otimista. Isso quem vai contar para a gente é o nosso repórter Osmar Garral. Antes da bola rolar, o torcedor costuma se apegar nos dados estatísticos para tentar adivinhar quem vai vencer a partida. No caso de hoje, a dúvida da galera é saber quem vai decidir a Libertadores com Palmeiras, Santos ou Boca. Então, vamos entrar nessa brincadeira. No geral, o retrospecto do Santos é positivo contra o Boca. Até aqui, os santistas enfrentaram os argentinos em 14 oportunidades, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. No item gols marcados, o Peixe também está em vantagem. São 24 convertidos contra 20 sofridos. Confrontos na Argentina, o Santos venceu mais. Em 9 partidas, foram 3 vitórias santistas, 4 empates e 2 derrotas. Em jogos disputados no Brasil, há um equilíbrio, 2 vitórias para cada uma das equipes. Pela Libertadores da América, o confronto é um pouco mais equilibrado. Até aqui foram 5 jogos, 2 vitórias de cada um e um empate. Eles estiveram juntos na decisão por 2 vezes. Em 63, deu Santos de Pelé. O Peixe venceu as 2 partidas e ficou com o título. No Maracanã, vitória por 3-2. Em Buenos Aires, deu Santos 2-1, com gols de Coutinho e Pelé. Já na decisão de 2003, os argentinos deram o troco e foram campeões, vencendo em Buenos Aires o jogo da ida por 2-0 e depois confirmaram o título em pleno estádio do Morumbi, batendo o Santos de Diego e Robinho por 3-1.
retrospecto ajuda, a chance do Santos decidir o título com o Palmeiras parece grande. Será? É isso, o torcedor do Santos pode ficar otimista pelo retrospecto, mas vai ter que transformar toda essa história em um bom desempenho contra esse forte Boca Juniors. E para enfrentar o Boca, o técnico Cuca deve repetir a escalação do jogo de ida. A ausência óbvia é a saída do John, que está com Covid-19, para a entrada do goleiro João Paulo. No mais, o time deve ser Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Soteldo, Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge para enfrentar o Boca Juniors, que também deve ter poucas mudanças. A novidade é o retorno do Campuzano, que estava machucado. O provável Boca, Celso, é Andrada, Fabra, Izquierdos, Lisandro e Jara, Gonzalez, Capaldo, Sálvio e Villa, Teves e Soldano. Esse é o provável Boca para enfrentar o Santos aqui. O Santos deve ir para cima do Boca, que vai jogar no contra-ataque, mas se o Santos abrir o placar, um gol classifica o Boca. É jogo aberto que deve ser decidido só nos últimos minutos. Celso. Muito obrigado, Mussetti. Bom jogo para você aí na Vila Belmiro. Tá bom? Forte abraço. Santos e Boca, duas camisas tão tradicionais. E a expectativa é de um jogo e tanto, né, Chico? Ó, Celso, eu acho assim, veja bem, hoje o Santos vai entrar no esquema 4-3-3. Isso aí está evidente porque o Soteldo vai jogar no meio campo junto com o Alisson e o Diego Pituca. É o que o Santos tem de melhor no meio campo. Esse meio campo vai ter que marcar, veja bem, o Capaldo e o Campuzano. Esse Campuzano não jogou o primeiro jogo. E ele é uma peça fundamental na equipe do Boca. Então, ele vai jogar no meio campo e provavelmente o nosso Mussetti deu o 4-2. Mas, na verdade, o Boca joga no 4-2-3-1. Né? Com o Capaldo, o Campuzano, fazendo 2, né? O 3, o Vidia, o Teves e o Sálvio, e na frente o Soldano. E é assim que joga o Boca. E o Santos no 4-3-3, se não tomar cuidado e for muito para frente, né? Por isso que eu acho que esse 4-3-3 do Santos é um pouco falso. Né? Ele não vai ser 4-3-3, ele vai ser um 4-5-1, uma coisa assim, porque no começo do jogo, né, se dá muito espaço, o Boca marca, o Boca faz. Exatamente porque hoje está mais inteiro do que estava no primeiro jogo. Né? Então é perigoso. Vai ser um duelo tático, né? E também um duelo de nervos. Né? Porque a garotada ontem do Palmeiras pisou na bola, nós vamos falar daqui a pouquinho. Por que a garotada do Santos não pisaria hoje também na bola? Né? Time de garoto é assim, né? Porque você tem hoje o Soteldo e o Marinho, que são experientes, né? Você tem o Pituca, que também é um cara experiente, né? Mas você tem um garoto no gol, que é o João Paulo, né? Será que ele vai fazer as grandes defesas que ele fez contra o São Paulo? Foi um bom... lógico, o John está numa grande fase e tal, mas quando entrou, o João Paulo também deu conta do recado. Ô Celso, o Cuca disse, a gente comentava aqui ontem... Mas hoje é mata-mata, né? Então a gente comentava... Hoje é diferente. É claro, Chico. E a gente comentava ontem aqui a declaração que o Cuca deu, né? Até em função do regulamento, desse empate de 0-0 leva a decisão aos pênaltis e os outros empates favorecem ao Boca, ele falou... Tenho que atacar, mas não posso descuidar a minha defesa. Eu acho que tá coberto de razão. Mas o Santos chegou até onde chegou na Libertadores com proposta de jogo. Acho que não é hora de mudar. O Santos tem que ir para dentro, né? Tem que ir para dentro. Tem confiança para isso. Meteu 4 no Grêmio. É isso. Tem que manter a forma de jogar. Claro, atenção no sistema defensivo. Vai ficar vulnerável, mas o Santos precisa ficar vulnerável. Se você tem 90 minutos para tentar construir uma vitória, comece a construir desde o início da partida. E o Cuca é inteligente. E acho que vai fazer isso. Olha, na minha opinião, se eu fosse o Cuca, Sei. eu entrava hoje contra o Boca como eu entrei contra o São Paulo. Eu entraria assim. Entraria tentando anular jogadas do adversário. Mas o Santos precisa do resultado, Chico. Pegar o mas o Santos não interessa. E o Boca não vai sair. O Boca vai querer jogar no erro do Santos, quer jogar na velocidade. O Santos nos precisa espaços. fazer gol. Se o Santos ficar, meu amigo, o Boca é o que o Boca quer. Mas o Santos tem dificuldade em propor o jogo também. E quem passar desse duelo entre Santos e Boca vai enfrentar o Palmeiras.
que conseguiu a classificação para a final da Libertadores de forma dramática diante do River Plate no Allianz Parque. O clima antes de Palmeiras e River tava assim, ó, se liga. Mesmo em uma pandemia, a torcida alviverde fez um corredor humano do CT do Verdão até o Allianz Parque, palco da decisão de ontem. Toda esta torcida, desde o CT até aqui, eu sei que eles ajudam, mas meteram mais pressão em cima de nós. E talvez o Abel esteja certo, viu? Em campo, a única coisa que o Palmeiras não fez foi festa. Só deu River. Depois de 2 boas defesas do Everton, os argentinos abriram o placar com Rojas no escanteio, 1-0. Aos 37 do primeiro tempo, de novo o goleirão brasileiro salvou o alviverde em chutaço de Andileri. Só que, 6 minutos depois, não deu para segurar tanta pressão, né? De La Cruz levantou para a área e Borré completou para o fundo das redes, 2-0 River. Aos 6 da etapa final, Montiel não desperdiçou o cruzamento e fez o terceiro do River. Mas depois de uma longa checagem, o árbitro de vídeo apontou que no início da jogada, Borré estava em posição de impedimento, invalidado o gol dos argentinos. O VAR deu aquela salvada, hein, torcedor palmeirense? O time de Marcelo Gallardo seguiu na pressão e o Everton seguiu fazendo boas defesas. Aos 27, Rojas parou o contra-ataque alviverde, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mas quem disse que isso iria frear o ímpeto do River? Pouco depois, Matias Soares caiu na área e o juiz marcou pênalti. Só que calma, viu, torcedor palmeirense? A tecnologia tá aí e, quando bem utilizada, salva vidas, literalmente. Revisão do lance mais uma vez e mais uma vez, segue o jogo. E não foi só o VAR que salvou o Palmeiras não, viu? Se liguem mais essa defesaça do Everton. Aos 52 minutos do segundo tempo, o último lance polêmico do jogo, Kusevich derrubou Borré dentro da área. E olha só, tivemos hat-trick do árbitro de vídeo. Mais uma vez o juizão checou o VAR e antes mesmo de qualquer análise de pênalti, viu impedimento no início da jogada. Respira, palmeirense, reza, é o Verdão na final da Libertadores, de novo. A mí personalmente lo que vi hoy de mi equipo me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica absolutamente mi profesión. Vine a decir eso, le deseo suerte a Palmeiras en su próxima fase de final. Nós, no primeiro jogo, fomos muito melhores que o River Plate e neste segundo jogo, tenho que ser humilde e reconhecer que o River Plate foi melhor que nós. Olha, as palavras do Gallardo, né? Foram o River ontem, fez um partidaço. Mesmo com 10 em campo, parecia que tinha um homem a mais. É verdade. Sabe? E o Palmeiras ontem estava irreconhecível. Estava irreconhecível. Contou com a sorte o Palmeiras. O VAR trabalhou bem. Mas o Palmeiras tomou o terceiro gol. Estava impedido. Teve um pênalti. Foi anulado o pênalti. O River poderia ter feito o terceiro e o quarto gols. Na verdade, produziu para isso. 2 pênaltis, né? Quer dizer, então, o River fez um partidaço, mas o que importa também para o Palmeirense é que o Palmeiras está na decisão. Bom, eu só queria, eu vou deixar para você falar, que eu sei que você tem bastante coisa para colocar. Eu queria dizer o seguinte, ontem o Palmeiras teve grande dificuldade para segurar o River, porque o nosso querido Abel Ferreira começou o jogo errado. Ele começou com o Alan jogando de ala esquerdo e o outro lá, como é que chama? Que se machucou. De back esquerdo, né? E do lado Gomes dele, o Gomes jogando de quarto zagueiro. E por quê? Porque ele quis preservar o Luan para uma possível entrada no segundo tempo para jogar de volante, porque ele não tinha volante para jogar. Isso ele explicou depois. Mas foi o suficiente para causar um rolo danado, porque o Alan chegou uma hora na beira do gramado, chegou para ele e falou assim, olha, não está dando negócio, vamos inverter.
foi quando inverteu, aí machucou, né, o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, e aí teve que colocar o Alain. Né, o Alain, não, desculpa, o Luan. Aí o Luan entrou meio que na fogueira. E entrou meio que na fogueira e meio perdido, porque não sabia quem marcar direito. Né, porque o Palmeiras estava muito atrás da linha da bola. Né, que não é o costume do Palmeiras jogar assim. Então, se o Palmeiras jogou bem, o 5-4-1 deu certo lá na Argentina, ontem o 4-5-1 foi um desastre. Foi um desastre. E hoje, se eu sou o técnico do Palmeiras, sabe aqueles altares que tem lá na cultura japonesa? Sim. Eu acho que é o budismo, né? Que os caras colocam o retrato dos antepassados, acendem velas, né? E ficam lá orando para os antepassados, com incenso e tal. Eu faço isso com o retrato do Everton. Que o Everton salvou o Palmeiras ontem. Ele fez umas 4 defesas importantíssimas. E ele veio da escola de goleiros do Corinthians. É bom que se diga isso. Aí não. Ele nasceu no terrão. Ele nasceu no não. terrão. E diga-se de passagem. Ele porque quer falar do Corinthians. a garra que ele mostrou, todo mundo estava nervoso, menos ele. Você pode olhar o tempo inteiro de novo, se você quiser. Não teve um lance que ele perdeu a paciência. Não teve um lance que ele perdeu a paciência. Nem xingar a defesa, ele xingou. Por quê? Porque ele era o único cara com a cabeça no lugar. Só por último, depois você fala, só para completar, o Luiz Adriano, que é o pivô do ataque, ontem ele foi o pivô da defesa. O cara jogou quase que de central. Quer dizer, um absurdo que o português fez com o time ontem. E os meninos, evidentemente, que sentiram, porque não é fácil, né, para Gabriel Menino, para Emerson, esses caras aí que estão entrando agora, né? Até o Scarpa foi mal. Né? E o Scarpa vinha sendo muito bem aproveitado. Chico, não se salvou ninguém, Chico, não se salvou ninguém no Palmeiras. E antes de fazer a avaliação, quero deixar bem claro aqui o seguinte. O Palmeiras, apesar do jogo de ontem, o Palmeiras está na decisão da Copa Libertadores da América por merecimento. Sim, claro. Por merecimento. Construiu o resultado no agregado. Por merecimento. Foram 2 jogos, o Palmeiras fez 3 e sofreu 2. Ponto. Isso colocado, aí a gente vai analisar o jogo de ontem. Né? Não vou ficar preso ao jogo da semana passada. Mas o jogo da semana passada é extremamente importante para que o palmeirense se sinta com méritos na final da Libertadores. O primeiro, o Galhardo, que você falou, atitude top. Digna, não reclamou de arbitragem, de se VAR, fosse talvez um técnico brasileiro já estava jogando pro VAR, né? Então acho que foi perfeito, desejou boa sorte do Palmeiras, legal. Segundo, ontem no Palmeiras só se salvou o Everton. Só o Everton. Mas não tem, o fulano, posicionamento, só o Everton. O português ontem foi muito mal, mas muito mal. Porque o Palmeiras fez um primeiro tempo horrível, ele vai pro vestiário e ele não consegue resolver o problema do time no vestiário. Nem com um homem a mais. Nem com um homem a mais. Então, ele não conseguiu mexer com todas as peças que ele tem. O português ontem, ele me pareceu imaturo para uma situação como aquela. Ele foi imaturo. Tanto que acabou o jogo, ele abraçou. Você viu a imagem? Ele abraça o Galhardo. O Galhardo nem queria ficar. Nem queria falar com ele, até distanciamento, e ele lá querendo falar alguma coisa pro Galhardo, elogiar e tal, de tão pilhado que ele estava. Calhou vai falar sobre isso ainda hoje. Hein? Então, a gente fica nessa expectativa daquilo que o Palmeiras possa produzir lá na frente. Sobre o VAR, não se discute. Não se discute. Eu conversava com o Celso, com o Chico antes do programa, eu tenho as minhas restrições ao VAR, não estou avaliando que o VAR errou, não. O VAR acertou em todas. Só acho que o VAR devia ser trabalhado de uma outra forma, porque ontem, em determinado momento, nem se o Avalone estivesse aqui, a gente ia entender o que eles estavam querendo procurar no VAR. E acharam lá uma irregularidade. Mas para mim, por exemplo, hoje não é assim, mas deveria ser. O impedimento, o lance, nasce na hora do cruzamento. Se você ficar voltando a fita lá para trás, fica chato o jogo. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Tá certinho o VAR. Eu gostaria que o VAR analisasse na hora do cruzamento. É impedimento? Não é impedimento. Porque o cara voltou, vai pegar o cara na casa dele, o VAR, daqui a pouco amarrando a chuteira. Aí é chato, né? Fica chato. Só uma coisinha que eu... E de coisinha em coisinha, a gente eu me questiono. Qual é o verdadeiro Palmeiras? O Palmeiras que jogou em Buenos Aires ou o Palmeiras que atuou ontem no Parque Antártico? Os dois foram uma baita de uma exceção. Agora, qual é o verdadeiro? Qual é o verdadeiro Palmeiras? Então, o tempo dirá. Talvez um misto, Chico, porque é um torneio mata-mata, então, por circunstâncias, você muda a estratégia, né? Vamos diretamente para a redação da nossa Central de Esportes.
E vamos conversar com o Bruno Calió, a repercussão dessa classificação sofrida do Palmeiras. Grande noite para você, Bruno Calió. Que sufoco foi esse, rapaz? Boa tarde, Celso. Boa tarde, Garrafa. Boa tarde, Chico. Sufoco mesmo. Essa é a palavra, Celso. Você tem toda a razão. Como bem definiu o Abel Ferreira depois do jogo, foi a derrota, talvez a derrota mais importante da história do Palmeiras. Então não estamos falando de qualquer coisa, não é verdade? O nosso colega, o José Paes, preparou um VT para mostrar alguns números que talvez possam explicar essa superioridade do River Plate que o Chico e o Garrafa têm falado e que quase desfalcou a nossa redação, viu? Você sabe que teve gente que, se não tivesse com os exames do cardiologista em dia, quase que não tinha vindo trabalhar hoje, viu, Celso? Vamos conferir. Rapaz, o troço ontem lá no Allianz Parque foi tenso, hein? Papaizinho do céu, que é isso? Teve muito palmeirense que morreu, mas passa bem. A classificação suada diante do River para a grande final da Liberta rendeu muita zoação na internet. Até o eterno ídolo Marcão entrou na brincadeira. Comemorou o terceiro gol do River, né? Comemorou o pênalti que o juiz mandou voltar. Nessa peninha. Secou, se danou. E nós, palmeirenses, pera aí que eu vou tomar um banho e trocar minha cueca. Manda a conversa. Abraço. Gastou toda a sorte, hein, Palmeiras? Na final, pelo amor de Deus, hein? Abraço! Falando sério agora, vai. Que o Palmeiras jogou muito mal esse segundo jogo da semi, isso aí quase todo mundo já deve estar sabendo, né? Por isso, a nossa equipe resolveu levantar alguns dados da partida de ontem pra gente analisar mais a fundo o que de fato prejudicou o desempenho do Verdão. Primeiro, é importante destacar o monstro de treinador que é o senhor Marcelo Gallardo, o técnico do River. Já são 6 anos à frente da equipe, 12 títulos conquistados e um aproveitamento de mais de 60%. Ou seja, o cara manja muito de bola. E sabendo que o time dele precisava de uma virada épica, o Gallardo rearrumou o sistema tático para que as jogadas de ataque do River fossem feitas pelos lados do campo. Resultado, o River controlou o jogo todinho, teve 66% de posse de bola, finalizou 26 vezes, 11 vezes só no gol do goleirão o Everton. Já o Verdão deu 6 chutes durante a partida inteira, mas nenhum deles foi no alvo. Além disso, foram 10 escanteios para o time argentino e apenas um para o Palmeiras, um verdadeiro massacre. Diante dessa enxurrada de números, eu quero saber dos meus amigos Chico Lang, Osmar Garrafa e Celcito Cardoso. Vocês acham que lá na finalíssima da Libertadores, o Santos ou o Boca tem capacidade para fazer o Palmeiras sofrer o mesmo tanto ou até mais do que sofreu contra o River? Ou o que a gente viu ontem no Allianz, só o River é capaz de fazer aqui na América do Sul? Digam aí! Posso responder primeiro? Pode, lógico. Hoje eu tô com saudade de Celso Cardoso daí. Mas num dia como esse dá vontade. Dá vontade. Não tem eu como. acho que nem Santos nem Boca tem condições de fazer o que o River fez ontem com o Palmeiras. O River, para mim, ainda é um dos melhor time da América Latina, ou da América do Sul. É relativo isso, né, Celso? Porque ontem o River jogou o que tinha que jogar. Não é? O que tinha que jogar. O Palmeiras fez uma partida brilhante também na Argentina. Mas quantos tem que jogar assim e não jogam? Tudo bem, mas jogou e não classificou. Tudo bem, mas produziu pra... Produziu muito. Você viu os números ali? Produziu 26 muito pelas fraldas que os jogadores do Palmeiras usaram. Né? Os caras tremeram. Isso não dá pra falar. Os caras assustaram. Repito, então o Palmeiras deve ficar bravo porque eu falei que vocês chegaram à decisão por merecimento, porque vocês jogaram muito na Argentina. Mas ontem foi fiasco. O Marcão aparecendo aí, ontem foi legal a live do Marcão, ele fez aquela brincadeira da porta do banheiro. Né? Então não sou eu que está falando, é o Marcos, São Marcos. Exatamente. Onde o Palmeirense teve que ficar de fralda, porque... E já que você tocou no ponto lá do Abel Ferreira, abraçando o Munheco, né? Falando ali no vidinho dele. Ficou meio e tal. ridículo aquilo lá. Pois é, Bruno Calió, diz uma coisa. O que foi que o nosso querido Abel Ferreira falou tanto no ouvido do Gallardo que estava, sinceramente, eu diria, estava meio... Com pressa. Não com pressa, mas estava meio incomodado com essa abordagem. Conta para mim, ou para nós. Olha, Celso, acho que é meio óbvio o porquê do Gallardo estar incomodado, né? Afinal, o time dele jogou muito bem,
concordo com a sua opinião, o melhor time da América do Sul, mas acabou eliminado pelo Palmeiras, né? E se engana quem esperava que o Abel Ferreira fosse chegar na entrevista coletiva depois do jogo e usar aqueles termos que a gente já conhece, saber sofrer, meu time soube suportar a pressão do adversário, ou qualquer coisa desse tipo. Não, ele preferiu exaltar o Galhardo e exaltar o River Plate como a grande equipe que é. Vamos dar uma olhadinha no que falou o Abel depois do jogo. O River, porventura, tem um treinador melhor que eu, porventura tem jogadores com grande experiência, com grande tarimba, porque nos últimos 5 anos andaram nas semifinais e dos 5 ganharam 2, mas quer eu, quer os meus jogadores, os com mais experiência e os com menos, só há uma forma de adquirir experiência. É vivê-la, é estar, é senti-la, é passar por ela, é isto que nos faz crescer. O que vocês, amigos da mesa, acharam? Concordaram com essa declaração do Abel Ferreira aí? É por aí mesmo? Ou o Palmeiras teve os seus méritos? Qual que é a opinião de vocês? Carioca, vou te dizer uma coisa, viu? Se a gente comparar com o Jorge Jesus, são duas pessoas totalmente diferentes. Jesus vai falar, nós somos os melhores, nós somos os bons. Eu achei essa humildade dele. Sabe, falar assim, o River tem um técnico melhor do que eu, e é verdade. E é verdade. Sim. E jogadores mais experimentados. Até o Mancini isso aí também não tem dificuldade nenhuma. Ele jogou aonde? Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians também. Não, eu vou falar do Corinthians, mas o Mancini é mais técnico que esse português, ou não? Pelo menos já ganhou o título da Copa do Brasil, e foi uma forma, pelo Paulista de Jundiaí, já ganhou outros títulos por aí. Quer dizer, esse português não é ninguém. A grande verdade é essa. E ele vai... Quando ganhou lá, deu um nó no Galhardo. Agora não é ninguém. Tá negócio, mas ele está dando uma de falso humilde, como era o apelido de um amigo meu que eu conheci. Roberto Avalone. Roberto Avalone. O falso humilde. Por quê? Porque ele vem dizer, não, ele é melhor que eu, ele tem um time melhor que o meu. E outra coisa, que é pior ainda, ele antes do jogo falou assim, antes de dar essa declaração, ele falou, olha, os torcedores que nos acompanharam da concentração até o estádio, ajudaram. Mas a pressão em cima foi ruim. Quer dizer, ele criticou o apoio da torcida do Palmeiras. Mas eu gostaria, Chico... Até isso, esse português ontem foi feliz. Não, ele foi muito esperto. Ele foi feliz em tudo. Escalar o time e botar uma tática ruim e elogiar o Galhardo de uma maneira áulica. Bajulou o cara mesmo, né? Babou ovo do cara. Foi uma forma sutil, Chico. Felicidade. E outra coisa, e criticou a torcida do Palmeiras que apoiou o time. Então o que esse português quer da vida, cara? Você me desculpe, cara, mas ele tá fora de órbita. Ontem ele estava numa noite péssima. Chicão, foi uma forma sutil dele falar que realmente o Palmeiras esteve mal. Ele não quis falar. Mas ele deveria ter falado, já que todo mundo prega que ele é extremamente franco, ele deveria ter explicado o que aconteceu. Mas ele disse de maneira subliminar. Não tinha subliminar, não. Ele tem que falar o que realmente aconteceu. Ele tem que explicar para a torcida do Palmeiras por que o Palmeiras ontem não deu um chute a gol, porque o Palmeiras ficou com medo, porque o Palmeiras ficou com receio. Então, já que todo mundo fala, nossa, o português, ele vem aqui. Ele foi extremamente educado com o Galhardo, ok, mas ele, inteligentemente... Puxou o saco. Inteligentemente, ele saiu pela tangente, ele não deu as explicações. Né? Palmeiras ontem teve um dia pavoroso. Principalmente o seu Abel Ferreira. Inclusive o português. O Chico está tão nervoso, mas aleluia, ele vai se acalmar. Poxa. Depois de 16 dias, hoje, finalmente, o Corinthians vai entrar em campo. Aí sim. E o Alexandre Silvestre está na Neoquímica Arena para falar desse jogo contra o Fluminense. Grande noite para você, meu querido Alexandre Silvestre. Me diz uma coisa, esse período sem jogos vai ajudar ou atrapalhar nessa retomada do Brasileirão? Pergunta fácil para você. Eu respondo outra coisa, eu vim para secar o time do Chico Lang. Corinthians e Fluminense, confronto direto por vaga na Libertadores, quem sabe o Fluminense é o 7º colocado, o Corinthians o 10º, o Fluminense não vai ter, aliás, a volta do Nenê, porém, provavelmente no banco de reservas, o artilheiro do time estava com um probleminha na batata da perna, o Corinthians conta com a volta do Cássio, não terá o Ramiro, que está suspenso, não terá o Otero, que contraiu Covid e está de quarentena. Agora, respondendo a sua pergunta, é muito subjetivo, né, Celso? Porque tem os dois lados da moeda. Se por um lado o Corinthians pôde descansar jogadores e trabalhar bem nos treinamentos, detalhes táticos e técnicos, por outro, perde um pouquinho do poder
poder de competitividade, do ritmo de jogo. E o Mancini alerta para um outro detalhe, coisa que ele falou na coletiva de ontem. Você tem um elenco hoje que está muito motivado, que há uma briga constante por vontade de todos os jogadores de fazerem parte dos 11, então administrar isso não é muito difícil. Acho que o mais difícil e a palavra-chave é você manter a concentração. Por quê? Porque a partir do momento em que você joga muito na semana, joga de quarta, joga de domingo, joga na outra quarta também, você está concentrado, você está muito vivo dentro daquilo que está fazendo. E quando você tem um período sem jogo, você perde a concentração. Então o nosso papel, meu, da comissão técnica, de todos aqueles que fazem parte do grupo de apoio, é exatamente elevar a concentração diária dos atletas. Se o Fluminense ganhou do Flamengo na última partida e vem embalado, o Corinthians faz tempo, foi o ano passado, ganhou do Botafogo fora de casa, joga com o Flu e na segunda-feira encara o Palmeiras do Abel Ferreira. Vamos medir as forças aí dos dois treinadores. O Chico Lang vai poder analisar também esse jogo na semana que vem. Osmar Garrafa assinou um trabalho com os números, o retrospecto do Mancini. Desde que assumiu o Corinthians para cá, o time vem melhorando bastante. Diz aí, Garrafa. O início do Campeonato Brasileiro não foi dos melhores para o Corinthians. O time não engrenava e andou seriamente ameaçado pelo rebaixamento. No comando de Diego Coelho, o aproveitamento da equipe era sofrível, apenas 28,6% dos pontos disputados. Com esse baixo índice, Coelho caiu. O presidente André Sanches trouxe o experiente, mas não tão badalado Wagner Mancini. E ele chegou ao clube com um discurso de recolocar o Corinthians nos trilhos. Olha, eu acho que no momento inicial eu tenho que dizer que o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians. Na estreia de Mancini, vitória contra o Atlético Paranaense por 1-0. Mas no segundo jogo, o Timão foi atropelado pelo Flamengo, 5-1. Mas o técnico recém-chegado não desanimou. Foi ajustando a equipe, conquistando resultados importantes, como a vitória em cima do líder São Paulo por 1-0. E hoje o Timão ocupa a 10ª colocação com 39 pontos. E já sonha até uma vaguinha na pré-Libertadores. Se você não acredita muito nessa possibilidade, aí vai uma informação importante. Nas mãos de Mancini, o aproveitamento do Corinthians no Brasileirão está em 66,7%. E se você acha pouco, essa é a mesma porcentagem que trouxe o São Paulo até a liderança do campeonato. Está convencido que o Corinthians de Mancini pode mesmo sonhar grande quando o assunto é o Campeonato Brasileiro? É um Corinthians que vinha bem, com vitórias consecutivas, 3 vitórias seguidas. Mas depois de 16 dias parado, o que a gente pode esperar? Uma incógnita. É uma incógnita também. Eu também concordo com você, porque a gente não sabe se perdeu o ritmo de jogo, né? E o próprio Mancini, né, tá com essa dúvida. Diz que procurou manter o foco da equipe, e eu acho até que ele tenha conseguido um pouco, né? Mas o jogar a gente sabe que é diferente de você né, treinar. Né? Então, eu acho que hoje o Corinthians tem que entrar bem atento. O Fluminense não é um time ruim, é um time razoável, é um time que venceu o Flamengo por 2-1 de virada na última partida, teve os méritos, né? O Flamengo perdeu muitos gols, mas o Fluminense foi cirúrgico nas chances que criou. Então é um time que cria poucas possibilidades de jogo, mas aproveita bem, né? Então hoje o Corinthians tem que entrar preocupado, principalmente no que se diz, com o ataque. Por exemplo, o Mancini está dando uma colher de chá para o Matheus Vital. Né? Vai colocar ele hoje no lugar do Otero, provavelmente. Não sei se nós vamos falar daqui a pouco da escalação, né? Só estou me antecipando, mas ele deve colocar. Eu não colocaria o Matheus Vital, mas ele está dizendo que o Matheus Vital... Se colocar o Vital, coloca um sofá. Porque dorme. Não, Se colocar o Luan, pode colocar também outro. Pro Luan, você coloca aquele sofá que dobra, que abre pra deitar de uma vez, sabe? Sofá-cama. O Vital já põe aquele sofazinho naquele cochilo, sabe aquela poltrona do papai? Dá aquela cochilada e tal. Agora, se for pro Luan, se o Luan entrar, põe um sofazão grande já, aqueles que abrem e deixa dormir.
Porque aí não dá, né? Bom, nesse período todo aí, desgramado, hein? nesse período todo que o Corinthians treinou, foram 15 dias, para dizer a verdade, foram 19 dias parados, 4 de descanso, né? 4 de folga e 15 trabalhando. Ele sabe até o horário dos caras. Não, mas é verdade. Quantas horas o Corinthians não joga, que a gente acompanha. Isso é um Você maluco. quer que eu dê os minutos, os segundos? Ele fica, Garrafa, ele faz, não tem aquele negócio, ó, estamos tantos dias sem acidente. O Chico fica na redação, estamos tantos dias sem jogos, sem jogos. Ele tá em abstinência de Corinthians. Eu e 37 milhões de torcedores de todo mundo. Qualquer atitude que o senhor faça, que não seja do seu normal, estamos relevando. Bom, o senhor está de abstinência de Corinthians. O problema é o seguinte, toda a abstinência do Corinthians, estou quase tremendo. toda hora no Palmeiras Você do viu? São Paulo. Eu tô falando. Mas eu acho que hoje devia jogar o Luan. Hoje é jogo de meio campo e jogo para ser decidido cirurgicamente. E é o momento, Chico, do Corinthians decidir se realmente briga por algo maior no campeonato ou não, porque tem confronto com o Fluminense. Né? O Fluminense está ali, é o chamado jogo de 6 pontos. Tem gente que não gosta desse tal de jogo de 6 pontos, mas é verdade. É ganhar, marcar 3 e não deixar o Fluminense marcar 3 e de olho numa vaga G7 ou G8, abrindo no campeonato. Nós voltamos agora à nossa redação com Celso Ardengue, meu xará, e as informações do São Paulo. O torcedor são paulino já está angustiado com a falta de informações sobre o Luciano. Alguma novidade? Grande noite para você, xará. Grande noite para você, Celso. Grande noite ao nosso Chico Lang, ao Osmar Garrafa. Temos sim novidades sobre o Luciano, mas as novidades não são das melhores. O atacante que sofreu uma lesão contra o Fluminense no dia 26 de dezembro ainda está se recuperando daquela inflamação na perna esquerda e não está confirmado para o jogo neste domingo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Quando o Luciano se machucou, a distância para o líder, então o Atlético Mineiro, era de 7 pontos. Agora a distância é só para 3 contra o Internacional, que está na segunda colocação do Brasileirão. Mas tem boas notícias também. O torcedor mais amargurado do São Paulo, que está bravo, pode ser que não ache ele tão bom, mas Bruno Alves está de volta depois de cumprir suspensão e Tietê também está de volta, aquele que teve uma rusga com o técnico Fernando Diniz. O Bruno Alves dá mais segurança defensiva, é claro, né, do que o Léo Pelé. Enquanto isso, o Tietê vai dar mais movimentação e mais qualidade no passe, coisa que o São Paulo está precisando e muito, né, Celso? Fala aí. Sem dúvida alguma, meu querido xará. São Paulo. O Garrafa adora falar de São Paulo, né? Não, mas ontem eu estava assistindo o programa, o Garrafa falou umas coisas que eu concordo plenamente com você. Eu acho que o São Paulo está óbvio demais. Todo mundo sabe como o São Paulo joga. Está fácil marcar o São Paulo, está fácil anular o São Paulo. Você tem o meio campo com Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara, que todo mundo sabe como se posiciona e como começa a partir as jogadas. Um Reinaldo que ataca pela lateral esquerda, né, que também, se você colocar 2 em cima dele, ele fica sem espaço. E um Juan Fran pela lateral direita, que chega na linha de fundo e não sabe nem cruzar. Eu me lembro que quando ele começou a estrear no São Paulo, ele não cruzava, ele dava passes, né? Agora ele cruza muito mal. Ele cruza em cima do zagueiro adversário, né? Ou cruza muito aberto para fora. Quer dizer, ou cruza tão mal que nem cruza, sabe? Então, quer dizer que esse Juan Fran na lateral direita do São Paulo me irrita. Me irrita demais. O que te irrita é a falta de jogos do Corinthians. Não é isso também, mas hoje eu vou deixar de ficar irritado. Espero que ganhe, né? Porque se não ganhar, eu vou ficar. Agora, que você tem razão na sua crítica ao São Paulo, você tem sim. O São Paulo está óbvio, está todo mundo sabendo como o São Paulo joga, e está na hora do seu Diniz botar a criatividade em campo. Ele tem que bolar um jeito. Por exemplo, por que o Daniel Alves não sai? Essa é a grande dúvida. Em nenhum jogo que o Daniel Alves atuou com o Diniz, ele foi substituído. O cara é o que é? O Pelé? Nem o Pelé era isso, nem com o Pelé acontecia isso. O Pelé era substituído no Santos. Quantas vezes foi substituído? E quer dizer, e era o Pelé. Agora, quem é o Daniel Alves, para não ser substituído? Então, eu só penso o seguinte, que a gente vai observar esse jogo com o Atlético Paranaense, Celso, e ver como se comporta o São Paulo, depois de uma pressão muito grande, depois de vários rivais poderem encostar nele, e depois do advento Muricy. Advento Muricy o Muricy ontem esteve lá no campo, não é? Não sei se aquele era o local ideal pro Muricy, que é dirigente ali, campo é lugar de técnico, me pareceu um pouco constrangedor aquela cena,
o Muricy no campo, com toda a história que tem o Muricy, Também e o achei. Diniz fechado. Também achei. Era reunião de auditório para mim. Dirigente reúne a galera lá no auditório e papel dirigente. Portas fechadas, que nem Vamos ver. casal que está há muito tempo com saudade um do outro, fecha as portas. Não foi legal pro Diniz a atitude de ontem. Vamos ver como é que fica para domingo, final de semana. Chico está inspirado hoje. Hoje ele tá. Vamos aos recados pelo WhatsApp. Roda aí. Boa tarde, pessoal da Gazeta, Celso e demais componentes da mesa. Aqui é o Wilson. E eu sou o Iago. Boa tarde, vai dar peixe hoje, com certeza. Peixe enfrenta o Palmeiras. Dá-lhe peixe, pra cima deles, peixe. E aí, pessoal da Gazeta, meu nome é Ramon, aqui de Cotia. Hoje é Boca, Boca na cabeça. Dale, dale, Boca. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Boa noite, Garrafa. Vilas aqui do Ipiranga. Com relação ao jogo de hoje, na minha opinião, dá peixe. Teremos uma final brasileira. Boa noite, tchau. Quase um locutor, um apresentador, você viu só? Novo contato com a redação da nossa Central de Esportes, de onde o Bruno Calió chega com mais informações do Palmeiras. O Everton foi um dos principais destaques do jogo de ontem e ganhou muito moral com um ídolo que entende muito da posição. Quem é esse cara, hein, Calió? É isso aí, Celso. Você sabe que para o Everton você se coloque no lugar dele. Ser elogiado pelo Marcos, né, o Santo Marcos, ídolo da torcida do Palmeiras, não é coisa para qualquer um, né? E o Marcão mandou um recado para o Everton, falou que se o Palmeiras levar a Taça Libertadores, ele vai passar a camisa 12 para o Everton. Vamos conferir a resenha dos dois aí. Essa é da escolha sua, porque, tipo assim, se Deus quiser e a gente for campeão da Libertadores, a sua 21 vai ficar eternizada também, concorda? Mas aí, se você pegar a 12 para jogar, você vai dar sequência na história dela, mano. A 12 no Palmeiras é legal demais. Eu acho... Pô, eu falei com você, eu vou lá e vou deixar... Vou entregar ela na sua mão. Se você não quiser usar, você fala, mano, então eu não vou usar, não. Mas eu fiz promessa, mano. Fiz promessa, tá prometido isso aí. Que resposta, hein, Marcão? Caraca, agora... Resposta foi esse jogo de hoje. Resposta foi o jogo lá na Argentina, mano. Pelo amor de Nossa Senhora. Você mexeu agora com o meu sentimento. Você sabe que nessa live, Celso, depois quem apareceu com o Marcão também foi o Amaralzinho. Eles discutiram um pouquinho sobre o jogo. Uma das coisas que eles falaram foi da falta que fez o Felipe Melo na equipe do Palmeiras. Jogador mais cascudo, com liderança. Mas o Felipe Melo estava no Allianz Parque, viu? Tamo na final! Capacitou! Capacitou! Tamo na final! Jesus capacitou! Ao que tudo indica, se Jesus capacitar, como diria Felipe Melo, ele estará na final da Libertadores no Maracanã. Ele aposta nisso daí. Quem a gente não sabe se vai ter condições de jogo é o Gustavo Gomes, que saiu machucado ontem, um problema na virilha esquerda, vai iniciar aquele tratamento. A gente viu o Gomes muito chateado ontem. Vamos ver se o paraguaio vai ter condições de jogar essa finalíssima de Libertadores. Devolvo para vocês aí do estúdio. Obrigado, Bruno Calió. Muito obrigado pelas informações do Palmeiras. Uma boa noite para você. A gente pode falar só uma coisinha sobre o Marcos e o... Ah, bom, mas se você fosse falar sobre o Jesus que capacitou. Não, isso é coisa do Felipe Melo. O Felipe Melo estava eufórico e falou o que vinha na cabeça. Até respeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, homenagem bonita do Marcos. Sim. Homenagem bonita. Humilde. É a cara do Marcão, né? Isso é humildade, Eu vou dar Sem a minha novidade. camisa 12 que foi minha, eu como ídolo do último grande ídolo, né? Do Palmeiras, vou dar a você. Aí você que sabe se você vai usar ou não. É problema seu. Mas eu vou dar de presente. Quer dizer, isso é uma coisa legal. Isso é fair play. Isso é o Marcos. Isso é o Marcos. Parabéns. Vamos agora para a Zona Leste de São Paulo, mais exatamente para a Neoquímica Arena, palco do duelo entre Corinthians e Fluminense. O Silvestre, as duas equipes já estão escaladas? No Gazeta Esportiva, sim, mas a escalação oficial só lá para as 8h30. O provável coringão do Chico Lang e de tanta gente com a volta do Cássio ao gol. Fagner, Gemerson,
Gil e Fábio Santos, a linha defensiva. Aí Gabriel, Cantilho, Casares. Na frente, Mosquito, Vital, provavelmente, e Jô. Jogadores que estão pendurados aí, que não pode tomar o cartão amarelo, porque tem clássico contra o Palmeiras na segunda-feira. O Cássio, o Fagner, o Gabriel e o Vital. Agora vamos para a arte, para o campinho aí do Fluminense, o tricolor do Rio, o tricolor das Laranjeiras, que deve enfrentar o Timão com Marcos Felipe no gol, Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos. Yuri Lima, Hudson, Iago Felipe, Michel Araújo, Wellington Silva e o Fred. E agora eu vou comer o melhor churrasquinho de rua do Brasil, que fica aqui na Coab 1, porque eu também sou mano da quebrada. Eu nasci no Itaim. Bibi. Tchau. Corajoso, Silvestre, né? Boa noite. Cuidado, viu? Muito cuidado. Ele fala aí que tá lá. Ali que ele vai ele fala que tá lá para secar o Corinthians e depois quer comer churrasco com a galera. E vão cobrar o triplo dele do sanduíche, né? Com certeza. O São Paulo entra em campo só no domingo, quando encara o Atlético Paranaense, como bem lembrou o Garrafa, aqui na Arena da Baixada. E além dessa pedreira, o tricolor ainda vai enfrentar mais 4 concorrentes direto na luta pelo título nessa reta final de campeonato. Quais são esses jogos, hein? Celso Ardengue, meu xará. Fala, xará, prazer falar com você de novo. Bom, eu falei na minha primeira entrada que o São Paulo, antes do Luciano se machucar, estava com 7 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro. Agora já são 3 e o vice-líder é diferente, é o Internacional. E vai ter um jogo justamente contra o Colorado na próxima quarta-feira, pela 31ª rodada, mas esse jogo é em casa. Depois tem Curitiba e Atlético Goianiense. Aí sim, volta uma pedreira, que é o Palmeiras, e em casa. Depois o São Paulo enfrenta o Ceará, Grêmio fora de casa, mais uma pedreiraça aí pro time do Fernando Diniz. Aí vai ter o Botafogo, que vai estar lutando aí contra a zona de rebaixamento e pode complicar também. Mas a maior de todas, é claro, é na 38ª e última rodada contra o Flamengo em casa. É muito jogo difícil pela frente, hein, Celso? Bota pedreira nisso. Celso Ardengue, um grande abraço e uma boa noite para você. Temos tempo, né, para falar rapidinho desse São Paulo, que você adora falar. Não, assim, eu acho que o maior adversário do São Paulo é ele mesmo, de todos esses que mostrou aí. O São Paulo tem que pôr cabeça no lugar, né? Entender que tem que ter não só uma forma de jogar, saber, como disse o Muricy, que são 9 decisões, jogar como decisão, não jogar como entraram com o Bragantino, assim meio, sabe? É mais um jogo. Não, é jogar, faca nos dentes. O São Paulo precisa, a torcida não quer espetáculo, a torcida quer título. O São Paulo estava com o título nas mãos, o título começou a vazar pelos dedos. Então, a começar a decidir o campeonato com o Atlético Paranaense. E falando em Muricy, Celso Ardengue tem mais uma informação sobre o Muricy, não é isso, Celso? Pois é, Celso, a gente tem sim mais uma informação. Na verdade, é mais uma brincadeirinha que aconteceu hoje. O coordenador de futebol, Muricy Ramalho, postou uma foto. A nossa direção vai colocar aí na tela para você. Uma foto do Muricy com o computador da LG, lá daquela época, provavelmente, de quando a LG patrocinava o São Paulo. Pois bem, a galera nas redes sociais, vocês já sabem, ninguém pega leve. O Souza e o Leandro Guerreiro, que foram do Campeonato Brasileiro com o Muricy Ramalho, deram aquela zoada, o pessoal brincou muito com ele. Enfim, eu devolvo aí para vocês no estúdio só para dar aquela zoadinha e acabar o programa leve. O computador dos mais modernos. Ave Maria. Ao lado do Muricy, que é clássico. É legal. Tinha que dar aquela, né? Eu tenho um orelhão em casa, velho. Eu tenho um orelhão em casa. Empresta para mim depois. Resultado da enquete. Quem será o adversário do Palmeiras? E tem o orelhão, é o Flávio Prado. Quem será o adversário do Palmeiras na Libertadores? E a maioria respondeu que será o Santos, com 67% dos votos. Vamos separar isso aí, hein? Vamos separar. Abraço, Chico. Abraço, Garrafa. Celso. Abraço, Flávio Prado. Galera. Tchau. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã, aqui no Gazeta Esportiva, 6 da tarde. Tchau.